Bom dia, Igreja Trini. Quem estava inspirado hoje, né? Quem estava inspirado hoje. Eu tenho só mais alguns avisozinhos legais. Não sei se você sabe, mas meu pai é oftalmologista e ele sempre traz colírio lubrificante. E outro dia eu passei na farmácia, porque eu nunca comprei, porque meu pai e minha irmã são oftalmos, nunca comprei. Passei na farmácia, é caro. É caro. E ele traz aqui de graça para vocês. Só que é para os primeiros que pegarem, entendeu? Então assim, só queria dar esse aviso que ele fica ali, ó. Atrás do bebedor fica os colírios. Então se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade, tá bom? Outro aviso que eu queria dar no final desse mês vai ter uma conferência lá na IMOSP. Chama Behold. E esse Behold vai ser uma conferência que vai ter 2 palestrantes muito bons. Um chama Daniel Alencar e o outro é o Gabe Young. Gabe Young, ele é um pastor lá nos Estados Unidos e já tive contato com ele. Ele é muito, muito bom mesmo, né? Ele orou por mim, pela Débora, quando a gente estava começando o Ministério A2, e foi uma palavra muito forte que ele trouxe para a gente, muito legal. E aí eu queria convidar vocês para irem lá também, né? Depois, quem quiser, eu mando o QR Code da inscrição, precisa fazer inscrição para participar. Então acho que começa quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã e de tarde, as palestras, né? E vale a pena, vai ser muito legal, né? Ele vai trabalhar muito a questão do avivamento nosso com Deus, a nossa comunhão com Deus. De repente você quer começar uma nova fase de vida com Deus, mais avivada. Aqui a gente já tem, mas assim, você quer um despertamento, essa conferência Behold vai ser bem legal para você poder participar, tá bom? E outro aviso que eu ia dar, na verdade é mais um esclarecimento, né? Eu acho que diz o meu discipulador, que ele fala assim, né? O que é comunicado não é caro, né? E aí eu queria dizer para vocês como que funciona o pastor Joel, né? Pô, o pastor Joel é pastor, eu sou pastor, é um trabalho, mas é mais que um trabalho, é um estilo de vida, você entende? Quando eu falo aqui para vocês assim, não, eu estou aqui para cuidar de vocês, se vocês precisarem de mim, pode me ligar, pode mandar mensagem, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou responder, né? E aí eu queria só explicar isso, né? Porque a vida do pastor é que nem a vida de um militar. O militar, ele tem a identidade diferente. Ele é militar, mesmo sem farda, ele é militar. E eu também sou um pastor desse jeito, é o meu estilo de vida. Eu sou pastor, mesmo que eu não esteja na igreja, eu sou pastor. E eu existo e eu fui chamado para cuidar de pessoas, e principalmente da minha igreja, de vocês. Quando vocês precisarem de mim, vocês podem me procurar. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastor também é ser humano, né? E o ser humano também descansa, certo? Porque, aliás, a Bíblia fala que o descanso é uma obrigação, você tem que ter um tempo de descanso. E aí, na segunda-feira, geralmente é o Dia Internacional do Descanso dos Pastores. Por quê? Porque os pastores trabalham no final de semana, é muito intenso, né? E aí, na segunda-feira, a gente tira um dia de folga. Alguns tiram o dia de folga mesmo, desliga tudo, não fala com ninguém e só cuida de você mesmo. No meu caso é o seguinte, eu não desligo meu celular. Né? Só que assim, eu procuro não resolver coisas da igreja na segunda-feira, porque eu tento ter um tempo só para mim, entendeu? Mas assim, se você for parar no hospital na segunda-feira, eu vou te visitar. Se você tiver uma dúvida, pode me mandar na segunda-feira. Não é que eu não vou te atender, você entendeu? Eu te amo muito. Eu vou te atender, mas eu vou até fazer a pergunta, se você me mandar uma mensagem na segunda-feira, eu vou te mandar uma pergunta, posso responder na terça? Se você falar que posso, eu vou deixar na terça. Se você falar, não, eu preciso de agora, beleza, eu te ligo agora e a gente resolve agora, tá bom? Então só para deixar claro, e eu tenho um compromisso na quarta-feira também, no período da tarde e à noite. Essa quarta-feira, tarde e à noite, eu também não resolvo muita coisa da igreja. Por quê? Porque é o dia da família. Você entende, pessoal? Eu já vi muitos pastores terem os seus filhos que não vão mais para a igreja.
E você sabe por quê? Porque o pastor, ele se enfurna na igreja, e ele faz tudo da igreja, tudo para a igreja, e não cuida dos seus filhos e da sua família. Então, quarta-feira, a minha agenda fica assim, compromisso. Só que o meu compromisso é com a Yuyu, com a Teté e com a Débora. A gente passa tempo junto, vai no parque, vai comer. Na verdade é sempre comendo. Né? Mas às vezes a gente faz algumas coisas mais legais, elas querem visitar alguma coisa, né? Visitar alguém, a gente vai junto. Só queria dizer isso para vocês, só para vocês entenderem, tá? Então assim, se você precisar de mim, eu estou à disposição. Eu decidi ter a minha vida para servir a Deus, né? Então eu vou servir a Deus, né? Então assim, se for uma urgência, eu vou atender. Eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho. Ainda não é nem a pregação da pessoa, você vai ter que me aguentar hoje. Teve um dia, eu era pastor na IMOSP, e aí as minhas filhas bem pequenininhas, elas queriam assistir a Cinderela no cinema. Aí eu falei, não, vamos assistir a Cinderela, só que tem que programar, certo? Né? Para sair a família inteira, e a gente tem trabalho na igreja. Aí eu marquei um dia e falou, esse dia, quarta-feira à noite, a gente vai assistir a Cinderela com as crianças. A gente foi assistir a Cinderela no shopping, a gente estava assistindo o filme, pipoca, refrigerante, todo mundo lá sentado, comendo, né? E eu quase dormindo, né? Porque geralmente no cinema eu durmo. E aí, o que acontece? Toca meu celular. Aí tocou meu celular, eu falei assim, não, acho que não vou atender não. Aí, só que o nosso celular, infelizmente, aparece o nome de quem está ligando, né? Aí quando eu peguei assim, estava escrito Pastor Moisés, era o meu pastor da igreja, pastor-chefe. Falei, e agora, né? Aí eu atendi. Oi, pastor, tudo bem aí? Ele falou, Joel, aconteceu um problema. Faleceu o pai de um rapaz do seu departamento, e você precisa ir lá na casa dele para orar com a família. Eu falei, agora, pastor? Ele falou, agora. Eu falei, tá bom, meu trabalho, é urgência, certo? É urgência. Desliguei, aí estava assim, eu, a Yuyu, a Débora e a Teté. Não, eu, a Yuyu, a Teté e a Débora do outro lado, eram 4 cadeiras. Aí eu falei para a Dé, faleceu alguém, eu vou precisar sair. Tô a chave do carro, eu vou de Uber, ponho o meu terno em casa e depois eu vou lá para a casa da pessoa, beleza? A Débora falou assim, tá bom, pode deixar que eu fico com as crianças. Aí o que aconteceu foi o seguinte, aí eu me levantei para sair, só que a Yuyu também levantou, e ainda bem que ela não está aqui, ela está lá dando aula. A Yuyu levantou, pegou na mão da Teté e falou assim, Teté, vamos embora que o papai precisa trabalhar. E eu falei, não, fica aí, assiste o filme. Vocês queriam todas, fica aí, assiste aí, fica com a mamãe vai levar vocês embora. Aí a Yuyu falou assim, não, a gente vai todo mundo junto. E a gente catou tudo e foi embora. E aí eu digo para vocês, eu escolhi viver assim, eu escolhi ser pastor. Eu escolhi cuidar das pessoas. Entendeu? Então, para você for urgente, eu vou te atender, porque eu te amo. Mas se der para passar para terça-feira, de repente os assuntos nem são tão assim, né? Dá para conversar na terça, então a gente conversa na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia que você quiser, né? Eu só guardo esse tempo, a segunda-feira eu não resolvo as coisas da igreja, e na quarta eu invisto na minha família à tarde. De manhã, se quiser fazer visita, quer que eu encontre alguém, faço qualquer coisa, né? É só esse tempo, e eu quero mostrar para vocês que essa igreja dá valor, tanto para o descanso, como para a família. Que você também tenha na sua vida tempo de descanso. Que você também tenha na sua vida tempo para sua família. Não fica só trabalhando. Não fica só fazendo as coisas. Gasta tempo com seus filhos, gasta tempo com a sua família, vai visitar tua mãe. Gasta tempo com a sua família. Não fica só, e se eu faço isso, então eu quero que a minha igreja também faça. Então que você possa valorizar a sua família, amém?
Bom, agora vai começar uma pregação de 2 horas. Vamos lá, pessoal. A gente está estudando a carta de Efésios, né? E a gente já está no capítulo 4. Olha só que bom, tem 6 capítulos. A gente já está no capítulo 4, então a gente já deu uma boa andada, né? E eu sempre gosto de trazer aqui, principalmente para quem nos visita, eu gosto de trazer... Ixi, não está funcionando. Isso. Eu gosto de trazer a visão da Igreja Trini, né? Qual que é a visão da Igreja Trini? A Igreja Trini é uma igreja de profundidade com Deus, que manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Na verdade, são 3 coisas: intimidade com Deus e com as pessoas, adoração e serviço a Deus e aos próximos. Então, essa é a nossa visão como igreja, tá? E hoje, voltando para Efésios... Ui, calma aqui. Eita! Então, voltando para Efésios, hoje a gente vai começar uma parte da carta de Efésios que fala sobre unidade. Então, esse domingo e o próximo eu vou falar sobre unidade. É muito importante a gente entender a unidade do corpo de Cristo, tá? E a gente vai ler esse texto junto, Efésios. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 7. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 7. Eu estou usando a Bíblia NVT, tá? Para quem gosta de outras versões, eu estou usando a versão NVT. Diz assim, 1 a 7. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, lhe concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Amém. Esse é o texto de hoje, né? E a gente vai destrinchar, falar parte por parte para a gente podendo entender esse texto. Só lembrando que se você estava aqui na semana passada, a pregação da semana passada, que foi Efésios capítulo 3, de 14 a 21, na verdade esse texto fala sobre, esse texto é uma oração de Paulo. E a carta de Efésios ela é muito legal nesse sentido, porque ele traz teoria, aí ele ora. Ele traz teoria, aí ele ora, né? E eu acho que a nossa vida deveria ser assim, né? A gente estuda a palavra, mas a gente ora a palavra para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar com a gente, né? Então Paulo faz isso. E na semana passada Paulo orou por nós, dizendo que cada um aqui possa ter a revelação do amor de Deus. O comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus nas nossas vidas. A gente falou muito do amor de Deus na semana passada. E aí aqui nesse texto, ele depois de uma oração, ele começa dizendo o seguinte: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. E a primeira coisa, olha só, Paulo ele ora por nós e ele diz o seguinte: eu suplico que vocês vivam digno do chamado. Existe um modo digno de se viver. Aí no versículo 2 ele fala: sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Ele acabou de orar pelo amor e ele está falando que nós sejamos humildes e possamos tolerar uns aos outros em amor, né? Uma coisa muito interessante, Paulo ele vive num contexto onde as pessoas são muito diferentes, e acho que aqui na nossa igreja a gente tem isso, né? Nós temos vários tipos de pessoas diferentes, né? De vários tamanhos de olho, né? De personalidades diferentes, de contextos diferentes, de conteúdo, de camadas sociais diferentes. E aí a gente vive todo mundo junto.
E às vezes a gente vai precisar tolerar um pouquinho o nosso irmão, né? De repente o seu irmão, você está no louvor e o seu irmão gosta de dançar. Aí o cara fica se chacoalhando, né? Aí você fala, poxa, por que ele está se chacoalhando? Fala sério, né, mano? Fica quietinho, né, mano? Outro está batendo palmas. Fala, por que está batendo palma? Não é para bater. Então, assim, a gente vai ter que ter 3 coisas que é importante que ele fala no versículo 2. Ser humilde, ser amável e ser tolerante também, paciente uns com os outros. Mas o que mais me chama a atenção nesse primeiro bloco do texto é essa frase aqui do versículo 3. O versículo 3 diz: façam todo o possível para se manter unidos no Espírito. Façam todo o esforço para manterem-se unidos. Agora, vou dizer para vocês, se alguém está falando, façam todo o esforço, é porque é fácil ou é porque é difícil? Porque é difícil, certo? Não é fácil manter um grupo unido. Não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de tentar ser técnico de futebol. Coisa mais difícil, você manter o time todo unido. Muito difícil. E eu também, por isso que eu sempre fiz esportes individuais, né? Porque aí eu não preciso fazer muita força. É eu e eu mesmo, né? Então eu lutei judô, eu joguei tênis de mesa e xadrez. Esses eram meus esportes da faculdade, né? E eu não dependia de ninguém, eu só dependia de mim. Por quê? Porque manter unido é difícil. Por isso que Paulo está falando, façam todo o esforço, façam todo o possível para se manterem unidos. Por quê? Porque é difícil, né? E aí eu não sei se você conhece uma lei da física, a lei se chama a lei da entropia. A lei da entropia, a entropia é uma grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema. Ou seja, na verdade a entropia ela diz pra gente o quê? Que a tendência das coisas é se desorganizar e não se organizar. Uma grande prova disso, um teste básico, eu não preciso nem demonstrar aqui que você vai entender. Se eu pegar um pote cheio de bolinha de gude, 200 bolinhas de gude, e eu jogar esse pote daqui de cima até o chão, vocês acham, primeiro, opção A, vai formar a Torre Eiffel. Opção B, vai escrever Pastor, eu te amo. Opção C, elas vão se espalhar para todos os lugares. Obrigado. Realmente, opção C, pessoal. As bolinhas, a tendência delas é se desorganizar. Então, o quarto das suas crianças é normal. Entendeu? É normal. Você pensa, não é possível, não pode ter um quarto desse. Pode, porque o normal é a bagunça. A bagunça é o normal. Porque a tendência das coisas não é de se organizarem, a tendência das coisas é se desorganizarem. Então, para você ter um filho que tem um quarto organizado, arrumado, tudo no lugar, é porque essa pessoa fez todo o possível para que aquele quarto ficasse organizado. Eu tenho uma filha mais bagunceira que a outra, né? Num quarto você entra, parece o ninho de passarinho gigante, né? Porque todas as roupas estão jogadas no chão assim e tem um buraco no meio. Aí você fala, nossa, é um ninho. E aí você entra no quarto da outra, tá tudo no lugar assim, com luzinha, tudo no lugar, né? Aí eu coloquei esse desenho aqui. Eu não sei quem é esse desenho, mas esse cara aqui é o Hiro Hamada. E o Hiro Hamada, o irmão dele, construiu esse robô branco aqui, que é o Baymax. Mas esse Hiro Hamada também era um gênio da física. E o Hiro Hamada, ele criou um robô que vai contra a entropia. Então ele criou os microbots, que são aquele negocinho ali, que são pequenininhos assim. Essa semana você vai ter vontade de assistir o Baymax, né? A Operação Big Hero, né? Assiste lá que é bem legal. E aí ele criou, e ele tem um controle de mente, que ele põe na cabeça, e aí a cabeça dele fala assim, constrói a Torre Eiffel. Aí aqueles negocinhos e forma a Torre Eiffel. Só que aquilo era tão forte que começou a virar uma arma.
porque você podia construir qualquer coisa. Mas o que só coloquei isso, por quê? Porque o Hiro Hamada, e aí eu falo que é um desenho, porque é uma ficção, ele conseguiu ir contra a lei da entropia, que é a tendência das coisas se desorganizarem. E eu estava conversando com os homens ali no café, e a gente estava falando que alguns cientistas ateus, os caras falam assim, Deus deve existir, cara. O cara começa a estudar a complexidade do DNA, e ele fala assim, não é possível, Deus deve existir. Algum autor, designer, deve ter existido para isso acontecer. Então, para isso, a gente precisa para isso que Paulo está falando, a gente precisa de muito esforço. E o que é? A unidade. Para ser unidos, nós precisamos muito esforço, nós precisamos deixar de lado uma coisa chamada preguiça, certo? E aí a Bíblia, ela fala sobre a preguiça. Provérbios capítulo 6, de 6 a 9, diz assim, aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age, seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Então eu vou dizer para vocês que para a gente manter a unidade, a gente vai precisar se esforçar. Para a gente ser uma igreja unida, conectada, para a gente ser uma família bonita, chamada Igreja Trini, a gente vai ter que se esforçar. Talvez a gente vai ter que acordar um pouco mais cedo. Talvez você queria dormir um pouco mais, mas você vai acordar, porque eu quero ser um com os meus irmãos lá naquela igreja. Paulo está falando como é difícil a gente ser unido. E ele está falando, nós precisamos nos esforçar. Sem esforço, nós não vamos ser um. E o grande tema do que Paulo quer falar para nós é, nós somos um. E aí eu vou gastar o resto da minha pregação falando sobre 3 versículos, 4, 5 e 6. E aqui parece muito simples, mas assim, é simples, mas eu vou ter que detalhar um pouquinho para vocês, porque ele vai trazer elementos da unidade, tá? Então, Paulo diz assim, pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então aqui, a gente tem essa frase, há um só, pois há um só. E a Bíblia fala, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. E eu quero explicar cada um deles para a gente entender os elementos da unidade de Paulo. Paulo está falando sobre a unidade da igreja e a gente precisa entender o que cada um desses um só significa para nós como igreja, tá bom? Vai ser rápido, eu vou tentar ser rápido, tá, pessoal? Vamos lá. Então, há um só. Quando a gente fala sobre um só corpo, a gente precisa entender que o corpo, ele é uma unidade, ele é indivisível. É indivisível. Não, mas pastor, dá para eu cortar uma mão. Dá para cortar, mas ela vai viver sozinha? Se você cortar a mão, ela sai andando, tirando a família Adams? Não vai, né? Certo? A mão não vai sair andando sozinha, a não ser na família Adams, né? Mas assim, a gente não é indivisível nesse sentido. Nós precisamos estar todos conectados. Nós precisamos estar conectados para ser esse corpo que Deus nos fez. Então essa unidade, ela é dependente, nós dependemos um do outro. Nós precisamos estar conectados uns com os outros. A mão, ela não pode resolver tudo sozinha, ela precisa do pé, ela precisa do braço, ela precisa do antebraço. Né? Esses dias eu estou tendo problema no joelho, né? E aí assim, o meu problema do joelho está me atrapalhando em várias outras coisas, né? E aí você fala assim, pô, o joelho está doendo. Ah não, mas é só o joelho. Não é só o joelho, está tudo doendo. Não é verdade? Uma coisa que dói, na verdade, dói tudo, né? A gente que é dentista, a gente sabe, quando dói o dente, dói tudo, não é verdade? Dói tudo, é horrível, a dor de dente é terrível. Então, o corpo, quando Paulo fala um só corpo, Paulo está falando sobre a união.
a unidade, o organismo vivo. Ele está falando sobre sermos um corpo indivisível. Se você não estiver aqui, você faz falta. Você faz falta porque nós somos um corpo. E a gente está buscando isso, a gente está se esforçando para isso. Ele também vai falar que há um só Espírito, um só Espírito. E quando Paulo fala um só Espírito, a gente precisa entender que esse Espírito que a gente está falando é o Espírito Santo. E eu não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia tem momentos onde a palavra Espírito está com letra maiúscula, e algumas vezes a letra está com letra minúscula, certo? E aí um dia eu perguntei para o professor de grego, né? E eu falei assim, os de letra maiúscula é o Espírito Santo, certo? Acho que o meu microfone está falhando, né? Deixa eu ver qual que eu pego aqui. Oi, teste. Oi, do dirigente, peguei do dirigente. Então, eu perguntei para o meu professor, eu falei assim, professor, quando a letra está em maiúscula é o Espírito Santo, certo? Ele falou, não, Joel, no hebraico não tem letra maiúscula. Então tudo é o Espírito Santo. Aí você falou, mas como assim, né? Tem uns espíritos malignos, né? E ele falou assim, não, mas é que na Bíblia, você não tem muito essa divisão de ser letra maiúscula ou ser letra minúscula, que a gente tem em português. Então a gente vai ter que entender no contexto e na interpretação bíblica qual que é o Espírito que está sendo falado. Mas quando Paulo escreve um só Espírito, ele está falando que o Espírito é aquele que nos conecta, aquele que dá liga para nós, para a gente ser uma coisa só, uma coisa unida, né? Eu acho, eu nunca fiz essa experiência, tá? Mas na culinária japonesa, existe um negócio chamado mochigome, que é tipo arroz, só que quando você põe no arroz, vira uma papa, porque ele conecta tudo, né? E aliás, com o mochigome, acho que faz o moti, não é verdade? O moti é uma coisa só, é uma maçaroca só, né? Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a manter essa unidade. Se nós tentarmos pela nossa própria força, nós não vamos conseguir. Nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas para nós sermos um no Senhor Jesus. Então, quando a gente fala sobre o Espírito, nós estamos falando sobre a sintonia da Trindade. Existe uma sintonia que tem na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Essa é uma das grandes perguntas que eu vou fazer para Deus quando eu chegar no céu. Eu vou chegar no céu e falar assim, Deus, senta aí no seu trono que eu preciso falar com você. O que é esse negócio da Trindade? Como que a gente explica a Trindade? Vocês são três, mas vocês são um. Cada um é uma pessoa diferente, mas vocês são um Deus só, né? Eu vou chegar para Deus e vou falar isso. Mas quando você olha para a Trindade, você tem intimidade, você tem colaboração, você tem amor, você tem encorajamento um do outro. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai. Nós temos uma unidade e um relacionamento perfeito. E quando Paulo fala sobre um só Espírito, ele está falando que nós como igreja possamos ter a sintonia da Trindade nas nossas vidas. E aí ele fala também uma só esperança. E quando ele fala uma só esperança, ele está falando aqui do propósito, que nós temos que ter o mesmo propósito. Afinal de contas, eu e você, nós fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, com o propósito de vivermos a eternidade com Ele, certo? Então a nossa eternidade é o nosso propósito, e a gente, todos aqui, nós estamos no mesmo propósito. Então, quando temos um só propósito, a gente se une. Então, por exemplo, quando você está jogando futebol, o time inteiro, qual que é o objetivo, qual que é o propósito do time de futebol? É fazer um gol no Palmeiras. É sempre assim, né? O time quer fazer o gol no Palmeiras, né? O último jogo a gente já fez. Agora faltando o jogo dessa semana. Mas aí o time se une, se organiza
ele se esforça, ele se dedica para quê? Para fazer um e a gente ganhar o jogo. A igreja é a mesma coisa. Qual que é o nosso gol? Qual que é o nosso gol? O nosso gol é a vida eterna. O nosso gol é viver com Deus para sempre. O nosso gol é ser uma igreja que glorifica o nome de Jesus. Por isso nós nos organizamos, por isso nós nos esforçamos, por isso tem gente que sacrifica, que as pessoas queriam estar aqui ouvindo a palavra, estão lá cuidando dessa. Por quê? Porque o propósito deles é o mesmo propósito nosso de alcançar a eternidade. Por isso que eu penso que nós como igreja precisamos ser uma igreja que serve, e não uma igreja de espectadores. Para sentar, para assistir o jogo. Você está aqui para participar do jogo e alcançar o gol com a gente, alcançar o objetivo com a gente. Por isso que lá na nossa visão da Trini, a gente fala, nós queremos uma igreja de pessoas que servem a Deus e ao próximo. Nós temos o mesmo propósito. Mas também Paulo fala um só Senhor. E o que significa quando ele fala um só Senhor? Quando ele fala um só Senhor, que todos nós precisamos entender que Jesus é o Senhor dessa igreja. Que Jesus é o dono dessa igreja. Quem é o Senhor dessa igreja? É o pastor Joel? Não. Quem é a senhora dessa igreja? É a senhora Débora? Não é. A igreja não pertence a seres humanos. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja é dele. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo mordomos do dono. Nós estamos, tem uma palavra que não é bíblica, mas que explica muito a questão do pastoreio, fala que nós somos os dispenseiros. E o que é ser um dispenseiro? Dispenseiro é aquele cara que cuida da dispensa, que fala assim, ó, esse aqui está precisando disso aqui, eu vou te dar. Esse aqui está precisando desse aqui, eu vou te dar. Ah, esse aqui eu estou precisando guardar, eu vou guardar. O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Então Deus, ele nos colocou aqui para servir. E Paulo fala que só há um Senhor. Nós precisamos entender a autoridade que nós precisamos estar debaixo para sermos uma unidade. Uma unidade não vai funcionar se não tiver uma autoridade. E a nossa autoridade é o Senhor Jesus. A nossa autoridade é o Senhor Jesus. Imagina, lembrando da entropia, da tendência das coisas se bagunçarem. Imagina uma classe, né, a gente tem professoras aqui. Imagina uma classe de 30 alunos que não tem uma professora. Pergunto, eles vão aprender o quê? Eles não vão aprender nada, certo? Por que precisa de uma professora? Uma professora é uma figura de autoridade dentro daquela classe. E aquela autoridade não é só uma autoridade, mas é uma fonte de conhecimento que está ensinando essas crianças a, primeiro, permanecerem organizadas, e essa organização está levando eles a um propósito, que é adquirir conhecimento para eles poderem crescer e amadurecer. Então, são elementos importantes. O corpo vai fazer a unidade. Um só espírito para a gente estar sintonizado. Uma só esperança para a gente ter só um propósito. Um só Senhor para a gente estar debaixo de uma mesma autoridade. E aí ele vai falar também para a gente ter uma só fé. Mas pastor, a gente não tem uma só fé? Sim, nós temos uma só fé. E essa fé é aquilo que a gente crê. Quando a gente começou essa igreja, a gente fez todo mundo decorar o credo apostólico, certo? E aí a gente escreveu o credo apostólico em cartõezinhos, e a gente distribuía um para o outro, né? Na geladeira da minha mãe tem o credo apostólico de alguém lá, pendurado na geladeira dela, e a geladeira é o melhor lugar para você pendurar o credo apostólico, porque a geladeira é um dos lugares que a gente mais frequenta, certo? A gente está sempre abrindo a geladeira. Uma vez, a Débora falou, o que você vai pegar? Não sei, eu só estou abrindo para ver se tem alguma coisa. Então, a geladeira é um ótimo lugar para a gente deixar alguma coisa para a gente decorar, certo? Então, o credo apostólico é o que? É a nossa base de fé, aquilo que a gente acredita. Se você quer saber o que a gente acredita, está tudo lá, basicamente está tudo lá no credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí tudo que a gente crê está resumido lá no credo apostólico. Então, quando nós temos a mesma fé, isso nos traz uma ideia de pertencimento. Puxa, eu pertenço a esse grupo. Hoje de manhã tinha um senhor que estava tirando umas cadeiras que foram alugadas para o evento. Parece que ontem teve um evento aqui. E aí ele estava tirando as cadeiras. Aí acho que ele queria fazer a propaganda da empresa dele para mim, né? Ele falou assim: ô, você é o pastor aqui? Eu falei: sou. Oh, prazer, meu nome é tal, sabe? Eu sou da H, não sei o quê. Aí ele falou assim: de que religião você é? De que religião você é? Eu falei assim: a gente aqui é uma igreja evangélica. Aí ele falou assim: glória a Deus! Aí eu falei: pronto, esse é irmão. Ele deu um glória a Deus. E aí a gente se identificou. Aí eu abracei o cara. Eu falei: mas eu nunca vi o cara na minha vida. Mas eu abracei ele porque ele é meu irmão. Porque a gente pertence ao mesmo corpo. Você percebe? Né? Uma vez eu fui em 2010, moto lá no Haiti. E eu fui para o Haiti como dentista para fazer uma ação para os haitianos que sofriam lá do terremoto. E aí tinha muitos brasileiros lá, porque tinha um departamento lá, MINUSTAH, que era feito, coordenado pelo exército brasileiro lá no Haiti, para organizar o país. E aí, por conta do terremoto, né, então tinha muito brasileiro lá. E provavelmente tinha muito crente lá, né. Aí um dia eu fui numa feira, eu queria conhecer o Haiti, eu fui numa feira, de que eles vendem as coisas. Aí eu cheguei lá, e aí um rapazinho veio me perguntar em crioulo, assim. Porque ele olhou para mim, claro que ele olhou para mim, e achou que eu era asiático, ou japonês, ou coreano, ou chinês. Ele falou: você é asiático? Aí ele veio para mim e falou assim: de onde você é? Né? Claro que ele falou em crioulo, eu não entendi nada, depois alguém traduziu. Ele está perguntando de onde você é. Aí eu falei assim: eu sou do Brasil. Aí o menininho olhou para mim e fez assim, ó: entra na minha casa. É uma música evangélica do Zaqueu, né? O cara olhou pra mim, eu falei: Brasil, ele: entra na minha casa. Eu achei tão engraçado. Mas aí o menino já pulou em mim, já me deu um abraço. Porque quando você tem a mesma fé, você se sente pertencendo ao mesmo lugar, ao mesmo grupo. Eu sei que existem as pseudo-igrejas, né? Assim, algumas igrejas que a gente não concorda muito com a doutrina deles. Mas quem crê no Senhor Jesus, tem o credo apostólico, eles são nossos irmãos. Aí você fala assim: não, mas esse aqui faz isso aqui, esse aqui não corta o cabelo, esse aqui não usa... Não, mas a gente crê na mesma coisa. Talvez o tipo de governança e algumas coisas das regras da igreja sejam diferentes, mas nós pertencemos ao mesmo Deus. Cada vez que a gente olha para alguém, a gente deveria olhar para aquilo que nos une, e não para aquilo que nos separa, certo? Mas geralmente a gente tem a tendência, que é a entropia, a tendência de olhar para aquilo que nos separa. Aí você chega para um irmão em Cristo, eu já vi isso, pessoal, muito triste. Chegou um batista, olhou para o presbiteriano, sabe o que ele falou? Ele falou: e aí, primo? E aí falou assim: por que você me chamou de primo? Porque você acredita na predestinação e eu não. Não dá vontade de falar assim: mas você não crê em Jesus? Creio. Você crê na Trindade? Creio. Você crê que Jesus vai voltar? Creio. Você crê na igreja? Creio. Então por que você só aperta o botão da predestinação? A grande diferença de blocos evangélicos, eles polarizam e brigam, é só por causa de um departamento de toda a teologia, chamada soteriologia, que é a perspectiva da salvação em Cristo Jesus. Por que a gente vai brigar por causa de um ponto pequeno, que nem vai ser tão relevante? Eu fui numa igreja arminiana, e um cara veio aqui no púlpito, assim: você é um traidor. Eu falei: por quê?
porque você é calvinista. Mas assim, qual o problema? Ele falou, não, mas você está aqui na igreja arminiana e você está fazendo uma pregação calvinista. Estou tentando pregar Jesus aqui. Ficou bravo comigo. Eu falei assim, acho que aqui não é hora da gente conversar, uma outra hora a gente conversa. Mas só quero fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, fala, vai ter presbiteriano no céu? Vai ter calvinista no céu? Ele falou, vai. Então, beleza, depois a gente conversa. Para que brigar? Você vê que é muito mais fácil brigar do que você fazer amizade? Tem tanta gente aqui que você não conhece, mas a gente só anda com quem a gente conhece. A gente faz esse cafezinho justamente para que você se esforce a conhecer os que você não conhece, através de uma coisa maravilhosa chamada comida. E todo mundo gosta de comida, certo? Então a gente aperta o botão da comida para que você possa conhecer outras pessoas. Então no cafezinho da semana que vem, se esforça em conhecer alguém. Se esforça em cumprimentar uma pessoa que você não conhece, um visitante. Sempre tem visitante nessa igreja. E aí você se esforça para você tentar conhecer aqueles que você não conhece. Porque isso é ir contra a entropia. Isso é ir contra a força de divisão e de panelinha que nós podemos criar dentro dessa igreja. Tanta gente reclama das panelinhas na igreja. Mas por quê? Porque nós não estamos nos esforçando. Nós não estamos lembrando que nós somos um corpo, que nós somos um espírito. Temos o mesmo espírito, a mesma esperança, um só Senhor, uma só fé. E também nós temos um só batismo. Ah, pastor, mas tem uma pergunta aí. Esse traz essa ideia de que você só pode ser batizado uma vez, né? Muita gente tem essa consciência. Eu só posso ser batizado uma vez. Então, se eu fui batizado, eu não posso ser batizado de novo. Poder pode. Não tem uma regra muito longa, específica para isso. Nesse texto, ele fala assim, porque só há um só batismo. Mas só que quando Paulo está falando de batismo nesse momento, ele está falando sobre o ingresso no corpo de Cristo. Entendeu? Então, todo mundo passa pelo batismo para entrar no corpo de Cristo. E aí o batismo, ele significa o quê? Mergulhar. A palavra baptizo significa mergulhar. E aí, que eu acho bonito isso. Nessa igreja, a gente tem pessoas que mergulharam na trime. Não está aqui de passagem. Não está aqui de, eu vou ver se eu gosto, se eu não gostar eu vou embora. Não, tem gente que está aqui, que mergulhou e falou assim, é aqui que eu quero ficar. E aí você pula de cabeça. Tem gente que está assim aqui. Mas tem gente que está meio assim, não sei ainda se é aqui e tal. Né? Tem outras igrejas, né? Domingo é gostoso ficar dormindo em casa. Não sei se é isso que eu quero. Beleza, fica à vontade. Mas espero que um dia você mergulhe no corpo de Cristo. Você entre de cabeça e fala, é aqui que eu vou ficar. 2 semanas atrás a gente teve o batismo na nossa igreja. E quando as pessoas mergulharam naquela água, elas estavam gritando em silêncio. Eu quero Jesus. Isso é lindo, pessoal. Na pandemia, eu tive que batizar algumas pessoas por aspersão, né? Pegar água e jogar na cabeça, assim. Aí teve 2 delas que falaram assim, desculpa. Queria entrar lá dentro, né? Eu queria entrar lá dentro, queria mergulhar, porque você só jogou a aguinha na minha cabeça. E é verdade, pessoal. Mas não é a quantidade de água que define se foi batizado ou não, certo? É a água, é importante fazer com água, né? Então, se você ficou triste que você não mergulhou, você foi só jogou água na sua cabeça, fica feliz, porque você está batizado de verdade, né? Mas aqui Paulo, quando ele fala de batismo, ele fala sobre o ingresso no corpo de Cristo. E a última coisa, e talvez eu penso que Paulo deixou isso por último, porque talvez seja o mais importante. Paulo ele fala uma só fé, um só batismo, e ele vai falar um só Deus e Pai. E quando ele fala um só Deus e Pai, ele está se referindo à família.
Se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos todos irmãos. E é por isso que nós, na igreja, nos chamamos de irmãos. Você é minha irmã, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos irmãos. E aqui na Trini, né, e eu conversando com uma aqui no café, ela falou para mim também, que quando ela entrou aqui nessa igreja, ela se sente família. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque ela está experimentando o que a gente está buscando ser, uma família. De vez em quando os irmãos se desentendem. Não sei na tua casa, mas na minha... Bastante, né? Bastante. E aí, vai deixar de ser família? Não, se nós nos mantermos debaixo do mesmo Pai. Nosso Deus é Pai. Por isso que ele fala, Deus é Pai. E essa é a nossa busca, de sermos filhos de um mesmo Pai. De nós buscarmos a unidade, a irmandade. Eu sei que nem todos os irmãos são super unidos, né? Eu conheço várias famílias que os irmãos não estão unidos. Mas o ideal e o projeto de Deus era que os irmãos fossem unidos. Por isso que aqui na Igreja Trini nós vamos lutar com todas as nossas forças para sermos uma família. Em Efésios 1, 22, ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, Jesus, designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Esse Deus e Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele colocou tudo debaixo dos pés e designou cabeça da igreja. Lembra que algumas pregações atrás eu falei qual que é o segredo que Paulo está trazendo? O segredo é a igreja. Então quando olha para todas essas palavras que Paulo traz, ele fala: o corpo remete à união, o espírito assim, a esperança ao propósito, um só Senhor, a autoridade de Deus em nós, a fé, o nosso pertencimento, o batismo, o nosso no corpo, e o Deus e Pai, que é um conceito de sermos uma família. E Jesus orou por essa família. Jesus orou por nós no tempo dele. Em João capítulo 17, olha só a oração de Jesus: para que todos sejam um. Pai, tu estás em mim e que eles também estão em nós, para que o mundo que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. O nosso Jesus, ele orou por nós para que nós pudéssemos ser um. E aí, ontem eu estava perguntando, né, porque os nossos jovens e adolescentes montaram uma página do Instagram, em que você precisa entrar, tá? E aí essa página do Instagram se chama Trini One. Aí eu perguntei, por que One? Porque a gente quer ser um. Eu falei, então eu vou falar de vocês na pregação de amanhã. Porque esse é o objetivo. E os nossos adolescentes e jovens já captaram esse propósito e esse objetivo. Trini One, né? Trini One, eles querem ser um. Então assim, e eu penso, sabe pessoal, que a gente precisa quebrar um pouco a barreira da idade, a barreira, sabe, da classe social, a barreira étnica. Às vezes as pessoas vivem muito barreiras étnicas. Eu sou dessa raça, então não ando com a sua raça. Não existe mais isso. Porque em Cristo nós somos, que nós possamos seguir o mesmo exemplo dos adolescentes e dos jovens e sermos uma Trini One, uma Trini que seja uma unidade. E aí, então, ele traz essa ideia, porque é uma pergunta para nós: como manter a unidade? Como que nós podemos manter a unidade? E aí no versículo 7,
que é o último versículo, ele diz assim: a cada um de nós, porém, deu uma dádiva. E essa dádiva, ela pode ser traduzida também por dom. É um dom por meio da generosidade de Cristo. E essa é a pregação da semana que vem, sobre os dons. Então, não falta na semana que vem. A gente falou hoje sobre a unidade, mas semana que vem a gente vai falar como que a gente mantém unido. E a gente vai falar sobre os dons. E se você quiser descobrir o seu dom ministerial, vá para a Trine, que amanhã a gente vai fazer uma pesquisa, como chama? Não é pesquisa, esqueci o nome. Um teste, para a gente saber qual que é o nosso dom, tá bom? Beleza. Pessoal, só para terminar então, aplicações da pregação. Primeira aplicação de hoje: façam todo esforço para manter a unidade. A unidade não vem sozinha, ela não vem se você fazer nada, né? Para destruir uma igreja, basta não se esforçar mais. É simples, pessoal. Para de se esforçar que essa igreja vai se desfazer, ela não vai existir. Então, para a gente ser uma igreja, nós precisamos nos esforçar. Segunda aplicação: aplique essa semana uma das 7 lições de sermos um em Cristo. Então eu falei aqui, né, pessoal, nós somos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, Senhor, fé, batismo, Deus e Pai. União, sintonia, propósito, autoridade, pertencimento, ingresso no corpo e família. Então eu espero que você possa praticar uma desses elementos da unidade, possa praticar na nossa semana. E última aplicação de hoje: ore por alguém da Trine essa semana. Ore por alguém da Trine essa semana. E se possível, alguém que você não conhece muito. Né? Minha sugestão: você no final do culto, você chegue para alguém que você não conhece muito, fala assim: qual é o seu nome? Meu nome é Caio. Caio, posso orar por você essa semana? Pode, beleza. Então essa semana eu vou orar por você. Né? Escolha uma pessoa para você estar orando, para você buscar o Senhor e clamar pela vida dessa pessoa, certo? Muito bom. Vamos ficar em pé então, vou chamar a equipe de louvor, né? A gente vai estar orando e agradecendo a Deus pela palavra, por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor quer que nós sejamos um. Então nós estamos aqui nesse projeto de construir essa igreja, que seja uma igreja que glorifica o Teu nome, uma igreja que não é só um clube onde nós ingressamos aqui dentro, fazemos parte desse grupo. Não, mas que nós possamos ser uma família. Trabalha no nosso coração, trabalha nos nossos gostos, nos nossos valores, para que possamos buscar essa unidade do corpo de Cristo. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Que o Senhor continue derramando graça sobre nós, nos ensinando, nos guiando, para que possamos viver a Tua vontade. E obrigado, porque o Senhor tem falado sobre essa unidade, e nós temos que ser um em Ti. Continua nos dando força, nos derramando do Teu Espírito Santo, para que possamos fazer todo o possível para sermos um em Ti. Agradecemos e Te louvamos, e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.